Boa noite. A proposta do Frente a Frente de toda sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Uma proposta de uma igreja em comunhão, participação e missão está em pauta no Sínodo sobre sinodalidade. A proposta deste sínodo foi dividida em 3 etapas de realização, iniciando pelas dioceses, depois pelas conferências episcopais, passando pelos continentes e a etapa universal, no Vaticano. A etapa universal presencial aconteceu em outubro deste ano no Vaticano e já está agendada uma outra para outubro do ano que vem. O programa de hoje conta com a participação de um dos delegados do Sínodo, Dom Pedro Carlos Cipollini. Dom Pedro Carlos Cipollini é bispo de Santo André e foi presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Doutrina da Fé nos últimos 2 mandatos na CNBB Nacional, de 2015 a 2023. Dom Pedro Cipollini, é um prazer tê-lo conosco aqui no Frente a Frente nesta sexta-feira. O que é na prática sinodalidade, hein? Um abraço. Primeiro, quero cumprimentar você, Paulo, Andréia, todos os telespectadores da querida Rede Vida que estão nos seguindo hoje. A sinodalidade foi o tema deste sínodo, cuja primeira etapa se desenvolveu mês passado no Vaticano, né? Então, a sinodalidade, como a palavra sínodo diz, caminhar juntos. É isso aí. Dom Pedro, e como é que está a consciência do católico brasileiro com relação à sinodalidade? Essa palavra ainda é estranha aos católicos ou não? De certa forma, nós podemos dizer que é ainda estranha para muitos. Porém, a sinodalidade já está sendo praticada em muitas instâncias da igreja. Por exemplo, quando numa paróquia tem um conselho paroquial de pastoral, onde os leigos engajados nas pastorais se reúnem com o padre para planejar a pastoral. É uma atitude, um evento sinodal. Quando também numa paróquia tem o conselho de assuntos econômicos, que junto com o padre se reúnem para pensar e ajudar na administração da igreja. É uma atitude sinodal. Quando numa diocese tem o conselho de presbíteros, por exemplo, hoje de manhã eu realizei uma reunião do conselho dos presbíteros, a manhã toda, para tratar das questões pertinentes ao presbitério da nossa igreja. Tudo isso já são sementes da sinodalidade presente em nosso meio. Porém, precisamos progredir. É um início. Precisamos avançar mais para que todos os batizados sejam participantes da igreja com os seus vários dons e não só espectadores. No que se refere, por exemplo, ao Conselho Econômico, por exemplo, o que poderia tomar decisão está logo conversando diretamente com o bispo sobre a questão de economia de uma diocese. É bom que seja economista ou não necessariamente? Olha, na diocese tem também a necessidade, e a maioria das dioceses deve ter, o Conselho Econômico Diocesano, que assessora o bispo na questão da administração econômica de uma diocese. As pessoas que fazem parte desse conselho, se tiverem uma formação acadêmica, ajuda. Mas, assim como na vida real, muitas pessoas, por exemplo, donas de negócios, de empreendimentos, não tiveram diploma acadêmico, mas têm o dom de administrar. Então, um conselho econômico de uma diocese deve levar em conta, sim, uma formação acadêmica na área da administração, da economia, mas também a habilidade de tantas pessoas que, mesmo não tendo formação acadêmica, têm capacidade gestora, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, uma mãe de família, ela não faz universidade de economia e administração. E me diga, quem administra melhor uma família do que uma mãe que deve fazer compra, tem aquele dinheiro contado e ela dá conta de arrumar toda a situação numa casa? Entende? Então, a sinodalidade é formada
não só de especialistas, mas de toda a comunidade. O que importa são os dons de cada um. Se esses dons foram potencializados com uma formação acadêmica na área, melhor ainda. Mas se não for, não quer dizer que a pessoa não possa participar. Dom Pedro, e como o laicato participa nesse cotidiano da diocese junto com os sacerdotes e com o bispo, nessa sinodalidade? Existem muitos instrumentos de sinodalidade disponíveis hoje que devem ser praticados. O que falta é realmente assumir, tanto por parte do ministério ordenado, permitir, incentivar, como por parte dos próprios leigos, assumir a sua responsabilidade batismal, se empenhando, se comprometendo. E então, nós temos, por exemplo, vou dizer da diocese minha, aqui, Santo André. É uma diocese que tem 2.800.000 habitantes, 106 paróquias, 255 comunidades, muito dinâmicas. Eu, esse mês, estou acabando de visitar, uma por uma, as 255 comunidades. E eu constato o seguinte: há uma vida dinâmica nas comunidades, de participação, de união, de fraternidade. Lógico, nem tudo é perfeito, mas eu diria que uns 90% é uma grande participação. Então, depende muito de um projeto também pastoral de uma diocese que engaje, inclua a todos. A pastoral, a vida da igreja, ela tem que ser inclusiva. E a inclusão é sinodalidade, né? A acolhida, a inclusão já é uma condição para termos sinodalidade. Os leigos ainda colocam muitas responsabilidades nas costas do padre, até mesmo dos bispos, ou isso está mudando, os leigos querem uma autonomia maior, Dom Pedro? Eu acho que tem as duas coisas. Existem locais onde os leigos não estão acostumados a participar, ou porque foram muito podados, ou porque são acomodados. Mas existem lugares onde os leigos participam muito e assumem, incentivados por uma cultura de comunhão, de participação. Aqui na Diocese de Santo André, por exemplo, eu não posso reclamar que os leigos não assumam. Tudo que é iniciativa do Conselho de Pastoral Diocesano, dos conselhos paroquiais, nós temos uma boa adesão, participação e iniciativas até pioneiras, em certo sentido, como nós estamos instalando aqui a escuta cristã. Pessoas preparadas, treinadas para estarem em paróquias centrais, a fim de ouvir as pessoas que chegam aflitas, desesperadas, angustiadas nas igrejas. Vocês sabem que as cidades grandes cresce cada vez mais a dificuldade de convivência das pessoas. E isso foi uma demanda sentida pela nossa pastoral e procurou-se solucionar com esta atitude, essa decisão que já está em andamento de instalar a escuta e a acolhida das pessoas em dificuldades, em aflição, nas comunidades. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala: eu quero falar com o padre, mas ela não quer confessar, ela quer desabafar. E, em muitos casos, com um irmão leigo, leiga, preparado para ouvir, é melhor até. Então, eu penso que há uma adesão dos leigos à medida que eles sentem o apoio, né, do padre e de outros leigos que há mais tempo estão trabalhando. E na Diocese de Santo André, o senhor sentiu o interesse do laicato pelo que aconteceu nessa primeira etapa do sínodo lá no Vaticano, assim que o senhor voltou? Eles quiseram saber como que foi isso? Sim, eu acho que há um interesse, porém, hoje há uma capacidade e uma facilidade de seguir tudo pela internet. Então, eu cheguei aqui, lógico, eu digo às pessoas que perguntam a minha impressão do que eu vivi.
mas eles têm 1.001 maneiras de terem acesso ao que aconteceu lá online, né? Na hora. Então, pela TV, pela rede social, assistiram à missa de abertura do sínodo e etc. De forma que hoje não é que, como antigamente, que uma pessoa que ia num evento como este, como eu fui e os meus colegas, né? Fomos 5 bispos representantes do Episcopado Nacional, escolhidos pela Conferência Episcopal através de votação, né? Foi o Dom Portela, Dom Joel Portela, o Dom Leonardo Steiner, o Dom Dirceu, e eu também, e fomos como representantes e o Dom Paulo César de Brasília, fomos representar. E antigamente era uma novidade, quando se chegava, todo mundo queria saber, mas hoje, com a facilidade de acessar a mídia internacional, você tem 1.001 opiniões. Assim que o fato acontece, você pode acompanhar e depois tem acesso a muitas opiniões e comentários. Fica, portanto, assim, muito válido a impressão nossa como representantes da conferência, né? Mas eu vi uma entrevista, assim que terminou essa etapa presencial em outubro, de um dos delegados, que eu não me recordo o nome agora, dizendo que houve um pedido até do Papa que tomassem cuidado com declarações, entrevistas, que tivessem um maior discernimento, oração antes de falar. Teve isso mesmo nesse trato, nessa Sim, interação com os jornalistas? teve, Paulo. Teve uma recomendação que nós dessemos, sim, entrevista. Eu, de fato, dei uma entrevista, eu acho que vocês devem ter visto. Assim que começou o sínodo, fui procurado e dei uma entrevista. Porque, afinal de contas, também vocês precisam trabalhar. Mas a recomendação foi no sentido de nós não nos empolgarmos, não ficarmos ali diante das câmeras, falando, porque isto, humanamente, né, dizendo, pode ocorrer, né? Daquela imprensa internacional procurando e você querendo dar uma palavra. Então, foi recomendado que a gente tivesse moderação. E eu achei que foi bom. Eu mesmo não me furtei a dar uma entrevista quando fui procurado, mas também depois não teve muita procura, porque mesmo os repórteres ficaram mais assim, reticentes, vamos dizer assim. O Dom Catelan disse no programa, até o senhor participou, diz que, normalmente, antes de começar essa etapa presencial do sínodo, que existem 2 tipos de sínodo, o Bento XVI dizia, né? O sínodo que acontecia no Vaticano e o sínodo da imprensa. Isso houve esse ano ou não? Olha, isso daí, desde a época do Concílio Vaticano II, se falava muito isso, né? O Vaticano II, dentro das paredes lá da Basílica, ele gerou aquele documento maravilhoso, né? O compêndio do Vaticano II, com as suas constituições, documentos. E o Vaticano II da imprensa, que cheio de sensacionalismo, de coisa. Eu vejo que aí tem uma verdade e uma meia-verdade. É verdade que tem o sínodo sério, estudado, sofrido, porque, olha, nós trabalhamos bastante, viu? Justiça seja feita. E a outra meia-verdade é que tem o outro da imprensa totalmente diferente. Existe um sensacionalismo. A imprensa, por mais que a pessoa que trabalha com os meios de comunicação não queira, ela quer audiência. E a audiência depende muito de sensacionalismo. Se você, por exemplo, diz assim, nós vamos na Rede Vida fazer a leitura do Santo Evangelho, que audiência você vai ter? Agora, se você diz, nós vamos na Rede Vida ter um programa onde vai mostrar as descobertas
que questiona esse ponto, aquele do evangelho, aí a audiência sobe. Então, é muito humano que as pessoas queiram novidades, sensacionalismo. E, muitas vezes, o profissional da imprensa ele está comprometido com isto, e não com a informação, com a verdade. Por isso, é muito interessante formar a consciência dos comunicadores. O comunicador tem que se apegar à verdade. E exagerar uma verdade já é uma forma também de traí-la, né? Quando se dá um destaque exagerado a um assunto secundário só para atrair a audiência. Então, acho que isso tudo nos faz refletir, né? Eu sinto isso daí. Para além da imprensa oficial, como foram as redes sociais, o papel das redes sociais nesse sínodo? Elas estiveram presentes aí, que, como o senhor pôde dizer, a própria diocese conseguiu ver algumas coisas dentro da mídia oficial, mas também as redes sociais, como que elas funcionaram durante esse sínodo? Eu penso que funcionou muito. E ali no sínodo estavam presentes pessoas do mundo inteiro, de todas as partes do planeta, né? E nós tínhamos ali representantes da Ásia, da África, da Oceania. Foi um evento maravilhoso, muito bonito, eu diria um Pentecostes, porque houve um clima de muito respeito, de muita atenção. A presença do Santo Padre foi muito paternal, e ele ficou mais silencioso, quieto, mas falou em alguns momentos, mas a sua presença falou muito mais alto do que qualquer outro discurso. Então, eu acho assim que a questão no sínodo de acesso à informação, ela foi muito boa. É lógico que... a imprensa ajudou a divulgar muita coisa boa. Por exemplo, as reflexões do padre Timothy Radcliffe, que foi um mentor espiritual, vocês devem ter conhecido. Ele foi o superior geral dos dominicanos e é um grande mestre de espiritualidade. E ele esteve presente no sínodo. De vez em quando ele fazia uma reflexão profunda, ponderada, com base na palavra de Deus. E isto também foi divulgado. Eu acho que o papel das redes sociais foi positivo, em que pese sempre ter uma ou outra interpretação muito pessoal, né? Mas a gente tem que, à medida que usa as redes sociais, nós temos que ir nos treinando para detectar aquilo que é uma opinião muito pessoal ou ideologizada daquilo que é realmente uma notícia com base num fato verdadeiro. Por falar em rede social, no dia de Nossa Senhora Aparecida, algum delegado sinodal ali gravou com o Papa pedindo uma mensagem de Nossa Senhora Aparecida para o Brasil. O Papa deu a mensagem depois: não se esquecem de rezarem por mim. E o Papa fala a favor. Queria saber se o senhor recebeu esse vídeo, como é que o senhor viu essa tirada do Papa? Eu não só recebi, como eu vi quem gravou. Foi o Dom Spengler, né? O Dom Jaime Spengler, que é o presidente da Conferência Episcopal do Brasil e da CNBB e também do CELAM, da Conferência Latino-Americana. Ele pediu para o Papa, com muita boa vontade, gravou e brincou no fim, né? Rezem por mim, a favor. Olha, o Papa ele tem um bom humor muito grande. Isto eu vejo como uma manifestação de bom humor. Todos os papas, todos, tiveram pessoas a favor e pessoas contra o seu pontificado. Isto faz parte. Todo bispo também tem, todo padre também tem. Então, é lógico que o Papa Francisco, ele sabe que tem muitas pessoas que não concordam com tudo que ele faz, as iniciativas. E ele brincou, né? Rezem por mim a favor, não contra mim, né? Eu acho que foi uma brincadeira, um bom humor dele nesse sentido, né? Que, aliás, o nosso povo brasileiro é muito alegre, muito cheio de bom humor.
Talvez é por isso que ele brincou assim. Se fosse uma gravação para um outro país, de uma tradição cultural mais hierática, e talvez ele não tivesse brincado. Eu penso assim, né? Dom Cipollini, temos muitas perguntas aqui sobre o sínodo, mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. Voltamos a apresentar o Frente a Frente hoje com a presença de Dom Pedro Cipollini, que foi delegado no sínodo sobre a sinodalidade, participa aqui com a gente contando tudo sobre esse evento no Vaticano. Paulo, temos pergunta aqui dos nossos amigos jornalistas? Sim, vamos acionar a nossa equipe de jornalismo com perguntas no Frente a Frente. Andressa Oliveira, de São Paulo. Olá, Paulo. Olá, Dom Cipollini. Dom Cipollini, a minha pergunta é a seguinte: por que o Papa disse no sínodo que o encontro não é um parlamento? Andressa, o Papa disse isso várias vezes antes do sínodo e também lá na aula sinodal. Realmente, o Papa quis sinalizar a diferença entre o sínodo e um parlamento onde os políticos se reúnem, cada um para defender as suas ideias, supondo nós, né, os eleitores, que eles queiram o bem comum. Um sínodo quer o bem da igreja, quer o avanço da evangelização, mas ele não é um parlamento onde alguém ganha e alguém perde. Ele é um consenso, uma koinonia, como se diz na língua grega, uma comunhão de pessoas interligadas pela mesma fé, o mesmo batismo, temos o mesmo Senhor. Por isso, há uma diferença, sim. Sínodo é baseado na comunhão, na koinonia, que nos liga pelo batismo, formando um só corpo eclesial. Um parlamento tem os partidos, um ganha, o outro perde, há uma disputa, então há uma diferença e o Papa quis sinalizar isto. E realmente nós não tivemos, pelo menos eu não percebi, esse estilo de parlamento com um debate para uma ideia derrotar a outra. Foi uma busca de colocar a sua opinião, o seu pensamento com sinceridade e cada um pôde também colocar os pontos contrários sem que isso causasse nenhuma polêmica ou desencontro. Dom Cipollini, a imagem que veio para a gente foi realmente essa, principalmente aquela imagem do Papa Francisco sentado numa das mesas, né, exatamente como o senhor disse, nessa sinodalidade, em grupos, conversando, quer dizer, ouvindo quem estava falando. Então, para a gente, essa imagem de parlamento realmente não aconteceu e o Papa acho que fez questão de mostrar isso lá, né? Porque ninguém é maior que ninguém só pelo cargo que ocupa. O cargo, no fundo, é um serviço a mais. Quanto mais você sobe, mais, diz o ditado, quanto mais você sobe uma árvore, mais o tronco afina e mais aumenta o vento. Então, você estando num cargo, num ministério de tamanha responsabilidade, você tem que contar muito mais com o apoio dos irmãos, a oração e a fraternidade para você conseguir exercer esse cargo. Então, esta é uma mudança de atitude muito significativa. Mas cargos decisórios não tendem a fazer com que a pessoa fique em um isolamento? Fica imaginando o Papa, porque uma hora a assinatura é do Papa, né, Dom Cipollini? Isso não traz, de certa forma, um isolamento, porque às vezes agrada um, não agrada outro. Como é que é trabalhar com isso? Do bispo ao Papa, do padre na paróquia? Sim, eu acho que toda autoridade ela corre o risco de se isolar, se ela puser na cabeça que é ela que tem que ter a solução para tudo. Por isso, o sínodo, ele bateu muito no dever que todos nós temos de ouvir um ao outro. Todos ouvindo um ao outro, cada um ouvindo o outro e todos juntos ouvindo o Espírito Santo.
À medida que você ouve, você aprende, porque Deus fala também e aponta as soluções através dos outros, não é? São Bento, na sua regra, ele diz que a comunidade deve ouvir a todos, inclusive os jovens, os monges mais jovens, porque às vezes a solução vem deles. Então, o isolamento depende muito da pessoa, se ela quer ser alguém que governe sozinha, né? Quem fica sozinho e toma decisões sozinho, acaba ficando mesmo sozinho. Então, é necessário esse espírito de sinodalidade, que é a comunhão, a participação também nas tomadas de decisões. O que não quer dizer que o bispo ele vai perder a autoridade. O bispo ele tem a última palavra por dever de ofício, mas ele não pode ter todas as palavras. Quer dizer, tudo que se diz aqui tem que estar de acordo comigo. Ele tem que ter a última, mas não quer dizer que tem todas as palavras. Eu acho que há uma mudança nessa postura, no sentido de chamar-nos a uma humildade, exercer a autoridade como quem serve. Não foi isso que Jesus disse? Então, eu penso que é uma melhoria muito grande, uma mudança de mentalidade. Aliás, essa sinodalidade só vai para frente com uma mudança de mentalidade, que foi muito falado lá, é uma conversão ao espírito sinodal, em todos os níveis da igreja. Dom Cipollini, agora nós temos mais uma pergunta. Quem faz a pergunta agora é a nossa colega Rosana Carvalho. Boa noite, Dom Cipollini. Nessa semana, muito se fala sobre a saúde frágil do Papa. O senhor que o viu pessoalmente no sínodo, como de fato ele está? Olha, Rosana, eu tive oportunidade de encontrar muitas vezes com o Papa, mesmo porque a mesa que eu fiquei estava perto da porta lateral da sala sinodal, que foi no auditório Paulo VI. E era justamente onde o Papa passava para ir à Casa Santa Marta, ir, voltar e se movimentar. Muitas vezes ele passou ali perto de mim. Inclusive, teve um momento que eu estava conversando, de repente o Papa bem do lado, e eu falei, Santo Padre, ele brincou, falou, Santo Filho. Quer dizer, ele tem umas tiradas muito, assim, rápida, né? E eu notei assim, realmente, com a idade dele, ele tem uma fragilidade que o Papa Bento também tinha. Eu, quando fui escolhido bispo, eu tive um encontro com o Papa Bento. Ele também demonstrava uma certa fragilidade. Mas o Papa, mentalmente, ele tem uma memória fantástica. Ele conversa com várias pessoas que faziam fila para ir conversar com ele, e ele atendia a todos, cada um falava um assunto, ele respondia. Eu mesmo me admirei muito da sua presença de espírito, da sua inteligência, das respostas, nunca perdeu a paciência ali com todo aquele povo que queria falar com ele, cada um uma coisa. E então é aquilo que ele mesmo disse, né? Eu governo a igreja com a cabeça, não é com as pernas. Ele está com problema no joelho, mas assim, ele tem pessoas que o ajudam, que o levam para lá, para cá, e são pessoas muito discretas, competentes. Eu vi que realmente, com 86 anos, estar na posição dele não é simples, mas nada de alarmante. Eu não vi nada que a gente tenha que se alarmar. Ainda falando sobre saúde, teve uma certa contaminação de Covid durante o evento, durante a Assembleia? Como é que foi, Dom Cipollini? Sim, porque, olha, vieram pessoas de todos os cantos da Terra. E, lógico, a viagem de avião, nem todo mundo está usando máscara. A Organização Mundial da Saúde, em maio desse ano, declarou o fim da emergência sanitária para a Covid. Então, é natural que alguns
pegaram Covid? Foram 4 pessoas que tiveram Covid logo no início, se retiraram, se trataram e depois voltaram. Nada alarmante. Eu lembro que lá na sala a gente comentava que foi divulgado que houve um surto de Covid, mas eram 4 pessoas, né, que tiveram, e depois também tudo entrou no normal. E teve um bispo, pelo menos da minha mesa, que passou mal, mas foi uma questão de gestão, não foi uma questão de Covid. E isso é muito natural, até que pelo tamanho do encontro, pela carga de trabalho, pela mudança que nós sofremos de clima, foi uma coisa maravilhosa, ninguém ficou doente, todo mundo presente, né? A grande presença dos participantes foi impressionante. Quando bati o sinal para começar, estavam todos lá. Dom Cipollini, vocês estavam assim mergulhados mesmo ali nesse sínodo, ouvindo, participando, e o mundo exterior também acontecendo tantas coisas, inclusive o que está acontecendo em Israel. Como que isso impactou esse sínodo para vocês? É uma boa pergunta, Andréia. Realmente, no sínodo esteve presente a opção pelos pobres, que Jesus fez, conforme disse o Papa Bento, né, que ela é cristológica. Ele falou aqui em Aparecida, quando ele esteve em 2007 na Assembleia do CELAM, e entre esses pobres, as vítimas das guerras. O Papa Francisco diz que nós estamos, de uma certa forma, numa terceira guerra aos pedaços, Terceira Guerra Mundial. Então, nós temos conflito na Síria, lá no Azerbaijão, na Armênia, e outros lugares, tanto lá na Palestina agora, na Ucrânia, e morrem muitas pessoas. O sínodo sempre teve presente esta realidade, através das orações, das reflexões e também do documento, né, a síntese final, que fala das periferias existenciais, da realidade difícil e conflitiva que nós vivemos em relação também ao clima. Tudo isso foi muito presente, mesmo porque nas falas dos membros do sínodo isto aparecia. Vou dar um exemplo. Quando falava, por exemplo, o bispo da Ásia, lá da Tailândia, onde tem os Rohingya lá, aqueles que são discriminados por serem muçulmanos, e assim por diante. Sempre cada um, de onde veio, trazia também as suas preocupações, dores, os conflitos. E eu mesmo trabalhei, porque nós ficávamos numa mesa e depois mudavam os componentes da mesa. Eu trabalhei com uma irmã, né, que ela exerce o seu ministério, o seu trabalho, vive como religiosa na Síria, e ela contou para nós a realidade. E se você presta atenção, a relação final do sínodo, logo no início, faz menção a esta situação conflitiva que existe hoje na humanidade, sinalizando os conflitos e as suas vítimas. O senhor falou sobre essa questão de um olhar preferencial para os pobres. A Amanda Queiroz, de Brasília, tem uma pergunta para Dom Cipollini dentro desse tema. Amanda. A Carta do Sínodo pede uma igreja que valorize os mais pobres. Mas como fazer isso frente às ideologias do mundo atual? Não é simples, né? O mundo atual é regido pelo dinheiro. É o dinheiro que manda no mundo, o lucro. As pessoas fazem as coisas, produzem pensando sempre num lucro maior. E, de fato,
na Evangelii Tutti, né, na Fratelli Tutti, quer dizer, desculpe, o Papa fala, né, do valor do ser humano. Somos todos irmãos. Temos que fazer as coisas pensando no bem do outro em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar, pensando em ter lucro, ter vantagem em tudo. De forma que, realmente, o pensamento dos pobres esteve presente, não num sentido de luta ideológica, tudo isso que é coisa de décadas passadas, mas no sentido evangélico, né? No sentido de que Jesus esteve sempre perto de quem? Pobres, doentes e pecadores. Sempre estavam ao lado de Jesus e Jesus do lado deles. De forma que a igreja ela é convidada a aceitar o desafio de Jesus, né? Ou se serve a Deus ou se serve o dinheiro. E é lógico que isso, quando ela opta por Jesus Cristo, pelo Evangelho, ela vai atrair a perseguição ou a indiferença. Porque antigamente havia uma modalidade, né, de relação com a igreja perseguindo. Hoje há também, em muitos lugares, mas há também uma atitude de indiferença, de tentar desmoralizar a igreja. E nós percebemos muito isto também aqui no nosso meio. Veja bem, quem inventou a universidade? Foi a Igreja Católica? Foi do coração da igreja, nas catedrais, que nasceram as escolas que geraram as grandes universidades europeias que preservaram a cultura para nós hoje, a Igreja Católica. Porém, a igreja é deixada de lado do mundo cultural, como um evento do passado, retrógrada e etc. Né? Essa atitude é fruto de uma grande ignorância, mas também de uma má vontade projetada para tirar a igreja do mundo cultural da nossa realidade. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos aqui no Frente a Frente pela Rede Vida. Voltamos a apresentar o Frente a Frente, hoje com a presença de Dom Pedro Carlos Cipollini, que esteve nessa primeira etapa do Sínodo e conta tudo aqui para nós. Dom Pedro, eu queria saber do senhor o seguinte: missão, missionariedade. Esse final de semana começa o 5º Congresso Missionário Nacional em Manaus. Eu quero saber do senhor o que de missão foi falado durante esse sínodo. Olha, o sínodo, ele focou muito na missão. A igreja missionária do Reino de Deus. Dos pontos chaves do sínodo foi abrir a igreja para a missionariedade. E foi dito, a igreja só pode ser missionária, porque ela é missionária por sua natureza, ela existe para a missão. Mas ela só pode ser toda missionária à medida que ela for sinodal. A missão não pode ser entendida assim. Quem deve ser missionário? Os religiosos, essas ordens religiosas fundadas para serem missionárias. Todo cristão deve ser missionário. De forma que a igreja missionária é uma igreja onde todos os fiéis, cada um como pode, com pequenos gestos, deve ser missionário. E essa missão deve se desenvolver também numa grande partilha. A partilha do seu tempo, do seu coração, dos recursos materiais, a partilha também da sua alegria de levar o evangelho. Isso é muito importante. A igreja é missionária à medida que ela envia para partilhar a alegria de conhecer Jesus. Então, foi muito focada a questão da missão, e da dignidade de todos os batizados, a questão da iniciação cristã, para que os cristãos tenham condições de, a partir de um encontro pessoal com Jesus, da iniciação à vida cristã, serem missionários de coração, né? E não da cabeça para
só da inteligência, comunicando uma série de conhecimentos teológicos, mas comunicando uma experiência vivida de Jesus Cristo. Dom Cipollini, vamos agora a uma participação da jornalista do Rio de Janeiro. A pergunta é da Natália Trotti. Olá, Dom Cipollini. O que mais chamou a atenção do senhor nas intervenções do Papa durante as rodas sinodais? Natália, eu notei a presença do padre, do Santo Padre, ouvindo. Ele ouviu muito, ele falou pouco, mas teve um dia que ele fez uma intervenção muito forte contra o clericalismo. O que seria isto? É a contraposição na igreja entre o clero e os leigos. Então, nós frequentemente ouvimos os leigos dizer: eu não sei nada, eu sou leigo. E às vezes a igreja fica como sendo somente os padres, os diáconos, os bispos, eles é que são a igreja. E os leigos vão a reboque. E uma pessoa lá na sala do sínodo, ela contou um fato, né? Que uma mulher, ela fez faculdade de teologia, de direito canônico, e na hora de ir lecionar na faculdade, foi proibida por ser mulher e pela estrutura clerical lá. De forma que o que me marcou no discurso e na fala do Santo Padre foram duas coisas. Uma, ele sempre encorajou uma atitude paraclética, no sentido de que o Espírito nos ajuda, vamos confiar no Espírito Santo e na presença de Cristo no nosso meio. Ele sempre incentivou e foi animador. E outra fala foi quando ele bate nesse clericalismo, porque hoje nós temos essa contraposição, clero de um lado, leigos do outro, quando o sínodo ele vai propor um outro modo de articulação. Nós temos a comunidade e os ministérios. A comunidade e os ministérios. Uma igreja que é comunhão de todos pelo batismo e que é ministerial no sentido que cada um recebe um carisma para ser exercido. Então, isso provoca uma mudança muito grande no modo de entender o ser igreja. Abrir a igreja para todos, como ponderar, por exemplo, esse espaço para todos na hora, por exemplo, de permitir comunhão a casais de segunda união? O que foi falado no sínodo? Foi recordado o que o Papa diz na Amoris Laetitia, que tem que ser acompanhado. Os casais em segunda união devem ser acolhidos, não podem ser mandados embora da igreja, eles são batizados, afinal de contas, estão numa situação que às vezes é de grande sofrimento, e devem ser acompanhados. Não foi falado nada além daquilo que já está lá na Amoris Laetitia, conforme o Papa disse. Uma acolhida fraterna, porque realmente a igreja, ela não é uma igreja só de santos, de pessoas perfeitas, puras, né? Numa das orações eucarísticas diz povo santo e pecador. De forma que a igreja, ela tem os santos dentro dela para que Deus conserve essa santidade. Tem os pecadores para se converterem. E de forma que os casais de segunda união, eles têm que ser acolhidos, orientados, se sentirem membros da igreja e acompanhados, né? A questão da comunhão depende muito de um acompanhamento, como diz lá na Amoris Laetitia, acompanhamento por um sacerdote, né? Dom Cipollini, a diaconia feminina, como foi abordado esse ponto no sínodo? Foi abordado, no meu modo de ver, com muita responsabilidade. Não houve nenhum entrevero. Cada um que teve a palavra, por quê? Como que se tinha a palavra? Existiam os trabalhos nos grupos, nas mesas, né, que vocês viram lá.
as mesas estudavam o tema, todos falavam, depois de 4 falas, tinha 4 minutos de oração, depois continuava. E a mesa tinha que redigir 2 folhas do resultado da discussão. Teve discussão sobre temas que durou o dia inteiro, mas, no fim, todos os componentes da mesa tinham que votar e aprovar aquela resolução, fruto da discussão e do trabalho, e que era enviada para a secretaria. Mas tinha também os momentos de palavra livre no plenário do sínodo. Eu mesmo falei 3 vezes, 2 das quais na presença do Santo Padre. Nesta plenário livre, cada um abordava o tema que achasse mais importante. Então, nas mesas foi falado da questão do papel da mulher na igreja, da dignidade da mulher na igreja e do espaço que a mulher tem que ter na igreja. E também foi falado da questão do ministério diaconal para as mulheres. Nos plenários, onde a palavra era livre e todos podiam se manifestar, seguindo uma lista por precedência, né, de quem se inscrevia, apareceu esse assunto. Alguns a favor, outros com muita dúvida e outros contra. O que prevaleceu na hora da votação foi que o assunto não está maduro. Ele deve ser estudado daqui até outubro do ano que vem, quando se retoma, na segunda etapa do sínodo, essa questão. Mas não houve, assim, uma celeuma, uma discussão. Houve as falas, todo mundo respeitou a fala de cada um, um era contra. Tá? E depois, na votação, o que apareceu? Na hora da votação, foi tudo eletrônico, né? Aparecia os votos a favor e os votos contrários. Esta questão do diaconato para a mulher foi que teve o maior número de votos contrários, né? Não chegando a suplantar de muito os a favor. Por isso, foi visto como uma questão que não está madura e que precisa ser refletida com mais ponderação. Por isso, eu vi uma sabedoria muito grande do Santo Padre em fazer o sínodo em 2 etapas, né? Essa primeira agora em outubro e a outra o ano que vem, também em outubro. Dom Cipollini, ainda sobre essa questão de igreja inclusiva, como permitir que pessoas transgêneras, por exemplo, sejam batizadas e possam apadrinhar casamentos, Dom Cipollini? No sínodo, o que foi falado é que deve-se acolher as pessoas, né, homoafetivas, como Jesus também acolhia a todos. Porém, o padre Martin, que é o padre mais famoso que desenvolve a pastoral com as pessoas homoafetivas, né? Ele não ficou muito contente com as decisões do sínodo, no sentido de abrir a acolhida, acompanhar e tal, mas de propor também a todos esses irmãos e irmãs a palavra do Evangelho, a formação mais cuidadosa na fé e tudo isto. De forma que uma acolhida é algo muito cristão. Agora, a questão da participação, eu vi hoje, né, o comunicado do dicastério, né, da doutrina da fé, dizendo que realmente podem ser batizados. Isso daí também eu acho que o batismo não se nega quando tem condições de se formar a pessoa na fé e também ser
testemunha, né? Fala padrinho é testemunha, né? De um casamento. É algo que a gente tem, eu pelo menos tenho que ler melhor, estudar melhor isso daí. O senhor acredita que, por exemplo, esse tema no no próximo encontro presidencial tenham já algumas definições, algo mais concreto a se seguir? Ou ainda é muito cedo? Eu acho que sim, pelo seguinte, todas essas questões que ficaram em dúvida ou não maduras, foi pedido que se fizesse um estudo mais aprofundado. Por exemplo, a questão do diaconato às mulheres. Já existe uma comissão de estudo em andamento que não apresentou nessa primeira etapa o resultado. Mas na segunda etapa do sino vai ser inevitável que apresente o resultado da pesquisa, dos estudos teológicos, das implicações canônicas, teológicas sobre isso. A mesma coisa com a questão das pessoas homoafetivas, se fará estudos sobre isto, para ver até que ponto a igreja deve acolher com amor todas essas pessoas, sem, porém, canonizar um modo de vida, né? Que muitas vezes não é um modo de vida que faz a pessoa realmente feliz. É essa a questão. Tem que ter uma visão ampla, sem preconceitos, sem se deixar levar por ideologias de maioria, de minoria, de norte, sul, leste, oeste, porque o centro é o Evangelho. E não se pode torcer o Evangelho para isso ou para aquilo. A palavra de Deus é muito central na nossa fé. E nós devemos nos adequar a ela. Muito obrigada, Dom Cipollini, pela participação conosco aqui no Frente a Frente dessa sexta-feira. Obrigado a todos vocês, Paulo, Andréia, e a todos os telespectadores da Rede Vida. Que Deus abençoe a todos, os torne muito felizes e vamos em frente com muita fé nesta igreja que nós amamos. Obrigado. Nós que agradecemos. E na sequência você fica com o Jornal da Vida e a apresentação da jornalista Ana Lúcia Schiapatti. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Agora vamos.